Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Sou o pastor Valcir, da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Iva. É sempre um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para falarmos da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar da lição de número 3, o avivamento no Novo Testamento. Essa será apenas uma visão panorâmica. Mas uma pergunta que fica: o que existe no Novo Testamento sobre avivamento? Será que os evangelhos apresentam alguns avivamentos? E as epístolas? Elas falam deste tema? As epístolas paulinas, as epístolas gerais e o que o Apocalipse fala também? Atos dos Apóstolos, o que ele comenta sobre avivamento? Estes e outros assuntos ligados a este estudaremos nesta lição. Paz do Senhor. Se você é novo por aqui, por favor, se inscreva no canal, divulgue o canal para que o YouTube possa sempre te avisar quando nós postarmos um vídeo. Então, nossa lição de número 3, o avivamento no Novo Testamento. Nós falamos o que era o avivamento na lição 1. Na lição 2, nós demos uma visão panorâmica do avivamento no Antigo Testamento. Falamos lá do avivamento de Moisés, o avivamento de Samuel, o avivamento de Josias, falamos sobre Neemias, falamos sobre Ageu. E aí agora vamos falar sobre o avivamento no Novo Testamento. E o nosso texto áureo desta lição vai dizer assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Esse texto faz parte do texto principal que está lá em João capítulo 4, que nós vamos fazer parte hoje. Faz parte do nosso estudo hoje. Verdade prática. A palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. Então, perpassa é que ultrapassa a história. Muito bem. Jesus, ele sempre ensinava com autoridade. Ele diferenciava dos escribas. Jesus, ele venceu a morte, ele ressuscitou ao terceiro dia. Jesus, ele é alegria, ele é paz, ele é boa vontade aos homens. Jesus é luz para os homens. Jesus é a promessa. Aliás, ele fez uma promessa a respeito do Espírito Santo. Jesus, ele voltará visivelmente e gloriosamente. A nossa leitura bíblica está em João 4, do 7 ao 15. Vou ler apenas o início. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos? Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo, onde pois tem água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Olha que interessante. O texto
A leitura bíblica é sobre a mulher samaritana. Vamos a um pequeno histórico. Século 6, 7, nós tivemos a invasão babilônica por causa dos pecados do povo do Israel do norte, as 10 tribos. Os assírios invadiram, levaram eles cativos. Depois tivemos a invasão de Babilônia em Judá e Benjamim, no Israel em Judá, conhecido como Judá. Ficavam 10 tribos ao norte, conhecido como Israel do norte, e 2 tribos ao sul, conhecido como Israel do sul ou como Judá. E como levaram os povos cativos, os dominadores trouxeram os povos de outras regiões para poder habitar. E a mistura desses povos de outras regiões com os pobres que moravam ali, surgiu o povo chamado samaritano. Então havia uma intriga milenar entre judeus, quase que milenar, né? Entre judeus legítimos e aqueles descendentes dos pobres ali, a mistura de outros povos com os judeus que estavam ali. Foi daí que surgiu os samaritanos. Então essa passagem vai falar sobre o encontro de um homem chamado Jesus com uma mulher samaritana que está ali ao meio-dia no poço para tirar água. E é interessante que a nossa lição ela vai trabalhar em cima de um panorama geral. Então nós temos no Novo Testamento 27 livros, né? Nós temos as epístolas, 13 epístolas paulinas, depois nós temos as epístolas gerais e nós temos depois o Atos, né? Temos Atos, melhor dizendo, temos primeiro os evangelhos, são 4 evangelhos, depois temos Atos, depois temos 3 epístolas paulinas, depois temos epístolas gerais, epístolas pessoais, né? Foram direcionadas para uma determinada pessoa, e depois temos Apocalipse, perfazendo um total de 27 livros. Então nós vamos dar uma olhada geral sobre esses 27 livros do Novo Testamento. E nós vamos começar exatamente sobre o quê? Nós vamos começar falando, analisando a questão dos evangelhos. Mas antes de iniciarmos o evangelho, nós temos que lembrar que o Senhor Jesus, ele escolheu homens e os capacitou para levar as boas novas. E esses homens trouxeram mensagens poderosas que transformaram vidas durante o tempo em que eles fizeram esse trabalho. O primeiro livro que nós vamos falar é o Evangelho de João, um evangelho diferente, é um evangelho que foi escrito no ano 80 a 95, sua abordagem ela vai diferir dos outros evangelistas, por isso que a gente considera que ele não é um evangelho sinóptico. Evangelho sinóptico é que tem praticamente o mesmo ponto de vista. Então nós temos Mateus, Marcos e Lucas, que seriam os 3 evangelhos sinópticos. Mas nesse evangelho nós vamos encontrar Jesus encontrando com a mulher samaritana e eles falando sobre o tema da água. Mas não é uma água qualquer, é uma água que simboliza a graça e a misericórdia de Deus que jorra para a vida eterna. E o verso 14 que nós lemos, né, na leitura bíblica, é praticamente o nosso texto principal, né? O verso 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então esse é para nós o nosso texto principal. Então a gente precisa
levar isso em consideração, que é o texto principal. E nós estamos falando do Evangelho de João, né? Evangelho de João. E o Evangelho de João, ele é diferente dos outros evangelhos, porque enquanto Mateus escreve para os judeus, Marcos escreve para os romanos, Lucas escreve para os gregos, João vai escrever para a igreja. Por isso que o Evangelho de João começa no céu. Ele vai contar a história de Jesus no céu. Enquanto você tem lá Mateus falando da genealogia, enquanto você tem Lucas falando do nascimento, contando toda a história, Marcos também ali semelhante, você tem João, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele começa onde? Ele remonta a séculos e séculos atrás para mostrar a origem do Senhor Jesus Cristo. Então, o Evangelho de João foi escrito para um grupo seleto chamado igreja. Então, ele escreveu para a igreja. Então, isso é importante a gente ter na nossa mente que realmente ele escreveu para a igreja. Nós temos também aqui que essa mulher, ela sofreu um grande avivamento, envolveu a cidade que ela morava, e todos ali realmente tiveram um encontro real com o Senhor, a ponto deles dizerem, tudo que nós estamos vendo agora não é apenas um conhecimento dito pela mulher, pela senhora, digamos, por esta samaritana, mas porque nós temos agora uma experiência. Mas essa mulher, ela passa por uma transformação. Primeiro, ela chama Jesus de judeu qualquer, um judeu. Depois, conforme a conversa vai indo, ela chama ele de Senhor. Depois, ela chama ele de profeta. E depois, por último, quando começa a ser, como se revela, ela diz que ele é o Messias. Isso mostra para nós que todas as vezes que a gente lê, estudar, ou estiver diante da palavra de Deus, estivermos nos envolvendo com o Senhor Jesus Cristo, é contínuo a revelação do Senhor para a nossa vida. Temos também o avivamento em Mateus. Eu disse que Mateus escreveu para os judeus. Então ele começa falando da genealogia. Então, foi escrito por volta do ano 60, né? É considerado aí o Evangelho do Reino dos céus, reino de Deus, que aparece várias vezes, 30 vezes aí no texto, e é revelar para os judeus, né? E Jesus, ele é o Messias, tá? O Messias prometido. E realmente Mateus, ele consegue levar isso para os judeus. Lembrando que Mateus, ele é Levi, né? Que na verdade ele foi chamado aí com um chamado assim todo especial. E nós temos também o avivamento em Marcos. Marcos, conforme já dissemos, faço questão de repetir, escreveu para os romanos, né? Então Marcos aí, ele apresenta Jesus como servo aí, em 3 aspectos. Mostra Jesus como servo vencedor, sobre as enfermidades, sobre os demônios, sobre as forças da natureza, sobre a morte, tá? E o segundo aspecto aí, o evangelista apresenta Jesus como servo sofredor, maltratado pelos líderes judaicos, humilhado pelos soldados romanos. E terceiro, Marcos apresenta Jesus como servo triunfante. Percebe aí, primeiro, servo vencedor, depois servo sofredor, depois servo triunfante. Então apresenta aí como servo triunfante. Então ele vai falar das mulheres, né, que foram ao sepulcro e viu que Jesus já tinha ressuscitado, e ele vai mostrando aí que Jesus, ele venceu, ele ressuscitou o 3º dia, venceu a morte, venceu o pecado, venceu o mundo, venceu o maligno. Então ele traz uma mensagem voltada para os romanos, mas uma mensagem nesta linha. Nós temos o avivamento também lá em Lucas, né? Lucas, conforme já dissemos, ele escreveu para os gregos, os povos mais sábios da época.
Então ele era chamado médico amado, está lá em Colossenses 4,14, né? Então é o evangelho do Filho do Homem, tá? Então nenhum outro evangelista aí retrata tão bem a humanidade, né? Então ele vai contar toda aquela história da revelação, da chamada de Maria, como foi a gravidez, como foi o encontro com Isabel. Ele vai entrar em detalhes aí, né? Mensagem do anjo, um novo tempo estava chegando para o mundo. Então ele vai trabalhar em cima de mostrando a origem realmente, como tudo aconteceu desde o nascimento do Senhor Jesus. Então, é importante a gente lembrar isto, ok? Então, nós temos aí 3 evangelhos sinópticos, que tem praticamente aí, abrange ao mesmo tempo várias coisas, mas são chamados aí, o enfoque é Jesus, né? Praticamente tudo igual. E nós temos João que difere desses outros evangelhos. Ok? Então, se a gente resumir esse tópico aqui, nós diríamos aí que o Novo Testamento mostra aí o avivamento, que é a mensagem de Jesus para revelar ao mundo. Segundo tópico nosso, o avivamento no Ato dos Apóstolos. Lembrando que Lucas escreveu o primeiro, ele escreveu o livro. Primeiro tratado, ele escreve o livro de Lucas. E o Evangelho, o Atos dos Apóstolos, foi escrito também por Lucas, tá? E ele escreve o segundo tratado, né? E nesse segundo tratado que ele escreve, ele que é o Atos dos Apóstolos. Então, no primeiro ele conta a história de Jesus, e em Atos ele vai dizer, não só fazer, mas como continuou. E na verdade, quando você olha Atos dos Apóstolos, você pega a primeira palavra, está escrito fiz. Você pega lá o capítulo 28, a última palavra, sem impedimento algum. Então, durante todos os 28 capítulos de Atos, vai mostrar a obra do Espírito Santo. A gente deveria até dar um nome ali, Atos do Espírito Santo. Então, nós vamos ver a história da igreja, né? Como o Espírito Santo atuou poderosamente sobre a igreja. Ele vai começar com o derramamento do Espírito Santo, vai falar do apóstolo Pedro, vai falar de Estevão, vai falar de Paulo, a chamada de Paulo, as viagens de Paulo, as reuniões que eles tiveram, as grandes libertações que aconteceram, e assim por diante. Então é um livro que poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque realmente ali o livro começa assim, né? Há uma promessa que foi feita lá para Joel e há um cumprimento da promessa, tá? Então houve ali um avivamento. Jesus disse para os discípulos no momento da ascensão ao céu: vão para Jerusalém, fiquem lá. Então, digamos que Jesus subiu no 40º dia, eles ficaram lá até o 50º dia. E 50 dias após a Páscoa, é a festa que eles comemoravam, festa do Pentecoste. Então, a descida do Espírito Santo, ela acontece no dia do Pentecoste, que foram 50º dia, 50 dias após a Páscoa. Então, trouxe realmente um avivamento no nascimento da igreja, tá? Houve ali a atuação do Espírito Santo, receberam ali poderosamente ali a grande comissão, né? Tiveram ali para poder prosseguir com o evangelho, foram revestidos de poder para poder fazer o trabalho que que precisariam ser feito. Então, Atos dos Apóstolos vai mostrar aí as condições realmente claras para um avivamento. Então, ela é um exemplo. O povo estava ali todos seguindo a mesma doutrina, pensando da mesma forma, orando, buscando, jejuando. Então eles estavam exatamente trilhando o caminho do grande avivamento que a gente conhece. E aí nós temos, esse foi o segundo, aí nós temos aqui o terceiro, que nós vamos falar sobre o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Então nós temos as epístolas paulinas, que são 13, né? E se considerarmos hebreus seriam 14, tá? Então nós temos lá no capítulo 9, a partir dali nós temos a conversão do apóstolo Paulo, né? E ele então passou por uma transformação radical. Segundo, quando você começa a estudar, você percebe que ele vai ele vai em direção à cidade para poder prender, né? Ele quer prender aqueles que estão servindo,
e ele sai naquele ímpeto de que realmente vai prender todos que estão seguindo a Jesus, e no caminho de Damasco ele cai por terra, e aí ele entra na cidade, e lá na cidade ele é visitado por Ananias, e recobre lá, cai como as escamas dos seus olhos, ele é batizado. E aí, quando você vai ver lá em Gálatas, você percebe que ele vai para a Arábia, fica 3 anos, se prepara, volta com revelações, com algo muito poderoso dentro de si para poder fazer a obra. Então, e ele escreve, ele dizia, ele abre igreja, ele escreve carta para as igrejas, tá? Então, ele escreve essas 13 cartas aí para as igrejas, para as pessoas, tá? E predestinada para quê? Tema: justificação pela fé, salvação, transformação do corpo por ocasião da volta de Jesus, advento da alegria dos salvos, especialmente vale destacar o apelo aos apóstolos, até cheios do Espírito, aos apóstolos, apelo do apóstolo aos Efésios, mas cheios do Espírito, e esse apelo continua aí a ecoar continuamente. Então, se você olhar, pegar lá cada uma das epístolas, Romanos, depois 1 Coríntios, 2 Coríntios, assim por diante, você vai vendo que cada uma delas vai trazer aí um tema específico. Não dá tempo para a gente falar tudo aqui, mas ele vai trazer um tema específico falando sobre a questão da postura em Cristo, né? Do grande mistério. Alguns costumam dizer que Paulo pega os 4 evangelhos, que é uma pedra bruta, né, digamos assim, e ele esmiuça, quebra em pedacinho. Então, para que a gente possa entender o que aconteceu nos evangelhos, a gente tem as epístolas de Paulo, que ela vai esmiuçar todo o projeto espiritual de Deus para com a igreja e para com o mundo. Então, quando você lê as epístolas, você realmente consegue entender o mistério por trás do Senhor Jesus Cristo. Então é importante, tá? Então Paulo, ele, nas suas epístolas, que é algo que a gente tem que estar sempre lendo, porque é muito conhecimento que ele traz nessas epístolas. Aí nós temos o ponto 2, que são as epístolas gerais, né? Ou também conhecido como epístola universais. E aí são 8, né? Ao total, 8 documentos aí. Não tem lá uma perspectiva avivalista, né? Mas tem ali suporte à verdadeira vida cristã, né? Fala da supremacia do culto em todas as esferas da vida, o valor da fé, da salvação, as boas obras, a santificação, o amor de Deus aí é derramado nos corações, né? Dos salvos. Então, tudo aí aponta para uma vida cristã. Então, a partir do momento que você está avivado, você lendo as epístolas gerais só vai te fortalecer, te enriquecer. E aí nós temos Apocalipse, né? Que é aí o último livro da Bíblia, escrito aí por volta do ano 90 a 96, pelo apóstolo João, né? Ele teve uma revelação e traz lá revelações assim fantásticas. Nós tínhamos estudado o trimestre passado sobre Ezequiel, e a gente falou que Ezequiel, ele antecipa, né, todos os tipos de mensagens apocalípticas, porque os 2 livros são muito parecidos com as mensagens, com as visões. Então nós temos aí Apocalipse aí, falando aí a respeito dos fins dos tempos, né? Ele recebe, o anjo pede para ele escrever, e ele tem ali, né, todo um estudo. Quando você olha para Apocalipse, é um estudo escatológico, né, das coisas que ainda vão acontecer. Então é revelação de coisas em relação à igreja, né, em relação às nações, o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, a entrega de galardões, as bodas do Cordeiro, a volta em glória, todos habitando a terra, grande tribulação, o milênio. Então, isso realmente é um grande avivamento, porque vai mexer com muitas coisas, vai nos levar para a gente entender um pouco do que vai acontecer. Então, o avivamento também é encontrado nas epístolas e também em Apocalipse. E chegando aqui à conclusão, eu quero até ler na íntegra para ficar claro para nós. O Novo Testamento é a revelação de Deus para a sua igreja e a mensagem de salvação para
toda a humanidade. Por isso, ao longo desse divino documento, podemos perceber a vontade de Deus para um avivamento genuíno do seu povo. No geral, o Novo Testamento revela o plano de Deus para o mundo, bem como suas diretrizes para que a igreja exerça de maneira avivada a sua missão na terra. Então, esta é a nossa lição, é a nossa conclusão. Tudo é voltado para a humanidade, tudo é voltado para que a vontade de Deus possa ser clara, para que nós possamos entender a vontade de Deus, para entender o plano de Deus e todas as diretrizes da igreja aí, para que ela possa permanecer avivada. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e até a próxima, em nome de Jesus.